A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é muito fácil ser manso, não é? Moisés, Deus dá testemunho dele que ele foi o homem mais manso na face da terra. Ainda assim, ele quebrou as tábuas da lei, da aliança de Deus diante do bezerro de ouro. E deu uma ordem, segundo a palavra de Deus, que todos os que tinham adorado o bezerro que Arão tinha feito, fossem mortos ao fio da espada. Moisés, o mais manso, matou um egípcio defendendo um hebreu. E você vê como não é fácil ser manso? Manso é só Deus. Ainda assim, quando ele estava vestido de carne, ele pegou um chicote, entrou no templo e bateu nas pessoas que estavam fazendo da palavra dele comércio. Então nós precisamos ser mansos segundo Deus. Mas nós não podemos admitir que as coisas que são destinadas ao diabo, Satanás, prevaleçam. Quando isso ocorre, nós precisamos agir como Moisés diante do bezerro, que Arão fez, e como Jesus dentro do templo com um chicote na mão. Mas os que são mansos, eles herdarão a terra. E o Senhor disse: se possível, tende paz com todos os homens. Às vezes não é possível. Às vezes é impossível. Mas nós precisamos andar nesse caminho da paz, da mansidão. Porque nós vamos herdar a terra como recompensa. Porque a terra é de Deus, a terra não é do Satanás. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Hoje, a humanidade tem fome e sede de luxo, de dinheiro, de arrogância, de posição, de status, principalmente no sistema religioso. Mas se nós tivermos fome pela justiça, Deus é a justiça, nós seremos fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia é uma coisa que nós não merecemos e recebemos. Quando você trabalha e ganha o seu salário, não é misericórdia, é um direito teu. Mas se a pessoa te dá além daquilo que ele combinou com você, já é misericórdia. E o Senhor precisa nos ajudar a andar nesse caminho da misericórdia. Não é fácil nós andarmos nem o caminho com a pessoa. Quanto mais 2 caminhos com aquela pessoa. Mas o Senhor falou que é para nós fazermos isso. Em nós mesmos é impossível. Mas se no nosso espírito ele estiver habitando, ele vai se manifestar em nós como misericórdia, como justiça, como mansidão, como consolo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus falou uma palavra para Samuel quando ele foi ungir Saul. E Deus falou uma palavra para Samuel quando ele foi ungir Davi, no lugar de Saul. Saul era bonitão, cabeludão, grandão. Davi, pequenininho, nanico, meio sardento, com sardas, ruivo, cabelo vermelho. Não tem nada contra as pessoas do cabelo vermelho nem com sarda, não. Só estou falando para você como que Samuel viu aquela situação. Samuel olhou para o Saul, bonitão, grandão. Davi, meio raquítico lá, não tinha boa aparência. Todos os filhos de Jessé já tinham passado diante de Samuel, os grandão e os bonitão, os da academia. Quando entrou Davi, Deus falou para Samuel: Samuel,
Eu não vejo como você vê, como o homem vê. O homem vê o exterior, a aparência. Eu vejo o coração. Levanta e derrama o azeite, o chifre do azeite na cabeça do Davi, porque ele será rei em Israel. Que escolha, né? Por isso que o Senhor precisa limpar o nosso coração. Às vezes algumas pessoas mudam as suas atitudes exteriores. Não faz mais alguma coisa por causa de alguém. Mas dentro está podre. Não mudou o coração. E o Senhor falou que é para nós circuncidar o coração. Não é circuncidar a pele do prepúcio. Isso não vale muita coisa. Mas cortar o coração, aquilo que cobre o nosso coração de ser puro. Então o Senhor está dizendo que nós precisamos ser limpos de coração. Pureza. Ele falou que quem não se tornar como uma criança não vai entrar no reino. Qual que é a maior virtude de uma criança? Ela é pura de coração. Às vezes alguns bastardos, até pais, ensinam as crianças a falar bobagens, besteira, palavrões. E elas falam, mas elas são puras de coração porque elas não sabem o que significa aquilo que elas falam. Esses verão a Deus, os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificar. Uma das coisas que mais pacifica é a verdade. Quando a mentira impera, a confusão é generalizada. Mas quando a verdade impera, há uma pacificação. Quem fala a verdade serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é sofrer perseguição porque você fez coisa errada. Não. A justiça é Deus. E o Senhor Jesus disse que os inimigos da pessoa seriam os da própria casa. Você pensa que é lá do inferno? Não. Os inimigos se levantarão dentro da tua casa se você se posicionar por Deus. Vai ser seu pai, vai ser sua mãe, seu filho, seu irmão, sua avó, seu neto vai se levantar contra você. Se você se posicionar pelo Senhor. Porque o Senhor disse, todos os que seguirem o Senhor Jesus Cristo serão perseguidos, porque Ele é a justiça. Então, ser perseguido por causa da verdade e da justiça de Deus é uma glória, é uma honra. Mas não é assim quando a pessoa cometeu um grave delito ou um crime, não é? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Calúnia, a difamação, é algo que leva as pessoas que sofrem o dano a cometerem atrocidades que às vezes as pessoas não entendem. Por que fulano matou cicrano? Não entende. Mas que absurdo, que barbaridade. A calúnia é algo muito forte. Só Deus pode aplacar o coração de uma pessoa que sofre o dano injustamente. E aqui o Senhor nos encoraja. Bem-aventurado quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo todo mal contra vós por minha causa. Às vezes a causa que as pessoas são injuriadas é por causa da própria pessoa, porque a outra pessoa tem inveja daquela, ou quer destruir a vida dela, porque não concorda com os pensamentos dela, e aí levanta calúnias. É um grande sofrimento, que as pessoas são capazes de matar umas às outras. Só quem passou por calúnias, difamação, injustiça, é que sabe o que brota no interior, o ímpeto de ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. E muitos fazem. E aí quem não passou pelo dano,
não compreende a atitude daquele. Mas ainda assim é por causa da própria pessoa, do interesse pessoal dela, da honra dela, da família dela. Não é por causa do Senhor. E aqui o Senhor está falando aqui, olha, que se nós passarmos essas atrocidades por causa dele, nós somos felizes, porque nós teremos um galardão no seu reino. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu e você estamos vivos, não é? Não fomos ainda, não morremos, não partimos ainda. Os profetas já foram mortos, já foram martirizados, mas eu e você estamos aqui ainda para ver o que vai ser de nós. Pedro queria saber o que ia ser de João, quando Jesus falou para ele que ele iria morrer crucificado igual ele. Pedro falou assim, tá bom, eu vou morrer crucificado, e esse aí? E Jesus falou assim, que te importa, Pedro? Que há de ser dele? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, segue-me. Nós não sabemos o nosso fim. Muito bom, não é? Se soubesse, ficava fácil, né? Se nós seremos martirizados pelo anticristo na grande tribulação, porque fomos deixados para trás por não termos sido fiéis agora. Será o fim de milhares e milhares e milhares de cristãos que faz parte da igreja, que não subiram antes da grande tribulação no arrebatamento, porque não foram considerados fiéis pelo Criador, e agora terão que pagar com a vida. Eu não sei o meu fim. Mas se você sabe que este fim está determinado para os que da igreja hoje vivem na covardia e na prática do pecado, você pode se perguntar, e aí, como é que faz? É ser fiel, vencedor. Lá em Apocalipse o Senhor falou, o vencedor não vai ficar para a grande tribulação, vai ser arrebatado vivo. Então hoje é melhor nós sofrermos esse dano na nossa mente, na nossa alma, no nosso orgulho, e sofrermos e padecermos por causa da palavra de Deus, sermos humilhados, envergonhados, não reconhecidos, não tem problema nenhum. A chance de nós sermos arrebatados é grande. Mas se nós cedermos e vivermos segundo o padrão do mundo, a chance de ficarmos é muito grande. Então aqui quando o Senhor fala sobre as bem-aventuranças, ele fala muito sobre algo, todas as bem-aventuranças, porque o reino é dele, porque serão consolados, porque herdarão a terra, porque serão fartos, porque alcançarão misericórdia, porque verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, de novo, porque deles é o reino dos céus. Então o que o Senhor mais quer é que nós sejamos co-reis com ele. Esse é o maior galardão que ele quer dar para nós na sua vinda, porque hoje o maior galardão é ter o Espírito dele em nós. Basta você crer e chamar, ele já entra em você. Mas o galardão na era vindoura é você ser convidado para participar da festa do casamento com o noivo, sendo a própria noiva, ir para a festa do casamento dele com a noiva. A pior decepção é ficar fora dessa festa, do casamento de Cristo com a igreja. Por quê? Porque as vestes não foram bordadas, porque não foi transformado, não foi lapidado. Ficou de fora da festa. Vamos falar isso com o Senhor? Senhor Jesus, nós não temos condição alguma, Senhor, de vivermos essas verdades das bem-aventuranças. Nós não somos essas pessoas aí. Essas qualidades, Senhor, essas virtudes, nós não somos isso não. Mas, Senhor, Tu és todas estas virtudes na totalidade.
E o Senhor pode nos encher com elas. E o Senhor pode se manifestar como essas virtudes na nossa vida. E essa é a nossa oração nessa manhã. Que o Senhor se manifeste em nós, com esse caráter varonil de não te negar, igual o Senhor fez diante do Pai aqui na terra. Não negou. Passou pelo vale da sombra da morte. Não desceu da cruz. Só o Senhor pode fazer isso dentro de nós. E nós estamos aqui te pedindo que esses atributos do Senhor se manifeste na nossa vida. Misericórdia, mansidão, todas as coisas do teu Espírito. Essa é a nossa oração. Assim o diabo será envergonhado, porque o Senhor será manifesto no nosso corpo, na nossa vida. Amém. Que Ele te abençoe. Quando Deus coloca um padrão tão elevado, é para me iluminar de que eu não tenho condição de viver isso. Que só há um caminho: pedir para que Ele viva isso em mim. Essa será a minha honra e a minha glória. Deus manifestado na carne. Ele se manifestou na carne de Jesus. Mas Jesus ressuscitou, porque Ele é Deus, Ele é Jesus. Mas hoje Ele veio como Espírito. Ele quer continuar se manifestando na carne. Em qual carne? Na minha e na sua. Basta a gente buscá-lo assim. Deus te abençoe. Você tenha uma ótima semana na presença dEle. Leia a Bíblia. Vamos ler juntos. Que Deus nos abençoe. Amém.